Recentemente, Elon Musk publicou nas redes sociais, na sua rede social, o X, esse vídeo que veremos na sequência. É um vídeo já resgatado de um ano atrás, mas que agora volta em pauta conforme Donald Trump conquista não só a presidência, mas uma aliança muito forte na Câmara e no Senado. Eu traduzo simultaneamente com vocês, e é o plano de Donald Trump quanto às Big Tech, que agora volta a estar em voga conforme o republicano conquista a presidência. Vamos lá, vocês acompanham comigo na tradução simultânea. Se nós não temos liberdade de expressão, então simplesmente não temos um país livre. É simples assim. Se esse direito fundamental for permitido perecer, então o resto das nossas liberdades irão perecer, assim como dominós que caem um a um. Eles irão cair. É por isso que hoje eu estou anunciando o meu plano para destruir o regime de censura esquerdista e resgatar o direito à liberdade de expressão para todos os americanos. E reconquistar é uma palavra muito importante nesse caso, porque eles removeram. Em semanas recentes, relatórios explosivos confirmaram que um grupo sinistro de burocratas do Deep State, tiranos do Vale do Silício e ativistas de esquerda e mídia corporativa depravada têm conspirado para manipular e silenciar o povo americano. Eles colaboraram para suprimir informações vitais quanto a tudo, desde eleições até a saúde pública. O cartel da censura precisa ser desmembrado e destruído, e precisa acontecer imediatamente. E esse é meu plano. Primeiro, horas após eu tomar posse, eu irei assinar uma ordem executiva banindo qualquer departamento ou agência federal de fazer conluio com qualquer organização, negócio ou pessoa para censurar, limitar ou categorizar ou impedir o discurso legal de cidadãos americanos. Eu então irei banir dinheiro federal de ser utilizado para rotular discurso doméstico como desinformação ou informação errônea. E eu vou começar o processo de identificar e demitir todos os burocratas federais que tenham se envolvido em censura doméstica, diretamente ou de forma indireta, sejam eles o Departamento de Segurança Interna, o Departamento de Saúde, Serviços Humanos, o FBI, o Departamento de Justiça, não importa quem eles sejam. Em segundo lugar, eu vou ordenar que o Departamento de Justiça investigue todas as partes envolvidas no novo regime de censura, que é absolutamente destrutivo, e agressivamente processe todos e quaisquer crimes que forem identificados. Isso inclui possíveis violações da Lei de Direitos Civis, leis de financiamento de campanha, leis federais eleitorais, lei de segurança e lei antitrust, o ato Hatch e uma série de outras possíveis infrações constitucionais e regulatórias. Para nos ajudar com esses esforços, eu estou instando os republicanos na Câmara a imediatamente enviarem cartas de preservação. Mas nós precisamos fazer isso agora ao governo Biden, à campanha de Biden e todos os gigantes do Vale do Silício, ordenando que não destruam evidências de censura. Terceiro, após a minha posse como presidente, eu pedirei que o Senado envie um projeto de lei para a minha mesa, revisando a seção 230, para que grandes plataformas online saiam do negócio da censura. De agora em diante, plataformas digitais só devem se qualificar para a imunidade sob a seção 230 se tiverem altos critérios de justiça, transparência e não discriminação. Nós devemos exigir que essas plataformas melhorem seus esforços para tirar do ar conteúdo ilegal, como exploração infantil e promoção do terrorismo, enquanto dramaticamente reduzimos o seu poder para arbitrariamente restringir discurso legal. 4. Nós precisamos romper toda a indústria tóxica da censura que surgiu sob o falso rótulo de atacar as chamadas informações erradas e desinformação. O Departamento de Estado deve imediatamente parar de financiar todas as iniciativas acadêmicas e as ONGs que apoiam esse projeto autoritário. Se quaisquer instituições acadêmicas forem descobertas se envolvendo em interferência eleitoral ou atividades de censura no passado, como, por exemplo, identificar conteúdo nas redes sociais para serem removidos ou colocados em uma lista negra, então essas universidades deverão perder recursos
recursos federais e apoios para a Bolsa de Estudos por um período de 5 anos, e talvez mais. Nós também devemos ter novas leis definindo penalidades criminais claras para burocratas do Estado que estejam em conluio com instituições privadas para passar por cima da Constituição contra americanos e seus direitos da primeira, quarta e quinta emenda. Em outras palavras, devemos tirar que tenham conspirado para tirar sua voz. E uma vez que você perde eleições, uma vez que você perde fronteiras, como perdemos, você não terá mais um país. Ainda, para enfrentar o grande problema das plataformas estarem sendo infiltradas por legiões de ex-pessoas do Deep State e oficiais de inteligência, deve haver um período de 7 anos de isenção antes de qualquer empregado do FBI, da CIA, da NSA, da Comunidade de Inteligência, do Departamento de Segurança Interna ou do Departamento de Defesa assumir um emprego em uma companhia que possua vastas quantidades de dados dos usuários americanos. Em quinto lugar, o tempo finalmente chegou para o Congresso aprovar uma emenda de direitos digitais, que deve incluir um direito ao devido processo legal digital. Em outras palavras, oficiais do governo devem precisar de uma ordem judicial para derrubar conteúdo online e não mandar simplesmente avisos de informação, assim como o FBI fez com o Twitter. Além disso, o uso de plataformas grandes online devem ter seu direito de remover contas, restringir contas e colocá-las em shadow ban, seja qual for o nome da medida. A pessoa deve ter o direito de saber que isso está ocorrendo. O direito a uma explicação específica do motivo pelo qual isso está acontecendo e direito a apelar de forma breve. Além disso, todos os usuários com mais de 18 anos devem ter o direito de não ter que se submeter à moderação de conteúdo de forma completa e devem receber, por direito, se escolherem um fluxo não manipulado de conteúdo. A luta pela liberdade de expressão é uma questão de vida ou morte para a América e para a sobrevivência da própria civilização ocidental. Quando eu for presidente, todo esse sistema podre de censura e controle de informação será arrancado do sistema de forma completa. Não haverá qualquer coisa que reste dele. Ao restaurar a liberdade de expressão, nós iremos começar a restaurar nossa democracia e salvar nossa nação. Obrigado e Deus abençoe a América. Muito bem, nós ouvimos então o ex-presidente e próximo presidente dos Estados Unidos num vídeo que viralizou no final de semana. Ele foi resgatado, a bem da verdade, 1 ano atrás, e era um vídeo de quando ele iniciou sua campanha presidencial. Ainda assim tornou-se relevante ao ser compartilhado por Elon Musk no sábado, com endosso do bilionário do Vale do Silício e ainda com uma tremenda repercussão, não só no exterior, mas no Brasil, onde muitas vezes surgem paralelos entre o que há nas redes lá e o que há nas redes aqui. Aqui para discutir conosco essas medidas, possíveis paralelos com o Brasil e a relevância da liberdade de expressão e da sua proteção jurídica, a gente convida novamente o sempre bem-vindo na casa, Dr. André Marcília, ele que foi o primeiro advogado a trabalhar no inquérito das fake news e autor do excelente Censura por Toda Parte, um livro que, se ainda não é um best-seller, imagino que deva ser em breve. Muito bem, a gente pode trazer o doutor aqui para conversar conosco. Então, já temos o doutor André Marcília. Bom, boa tarde, doutor. Consegue me ouvir? Sim, te ouço bem. Boa tarde a você, a toda a audiência. Sempre um prazer. Bom, muito obrigado por conversar conosco então novamente. Bom, doutor, eu fazia agora a tradução do pronunciamento do ex-presidente e próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e isso é uma coisa que, apesar de ter viralizado recentemente, a bem da verdade, veio à baila há cerca de 1 ano, que foi também quando surgiam as primeiras revelações quanto a conluio do FBI, da comunidade de inteligência, enfim, denúncias que vinham à tona com os arquivos do Twitter. Primeiro de tudo, eu gostaria de ouvir a reação do senhor a esse plano, e a gente vê algumas medidas que envolvem não só a proteção jurídica, mas também a implantação de medidas para impedir que quem estivesse em agências que poderiam estar em conluio com empresas do Vale do Silício, que possam ter de alguma forma censurado o discurso, também tenham um período de 5 ou 7 anos antes de se envolverem nessas empresas. Me parece super adequado, inclusive a gente podia talvez importar esse discurso aqui para o Brasil, que seria bem-vindo, porque as questões são muito parecidas, né? Por um lado, a gente tem uma censura estatal aqui no Brasil muito mais forte que lá, né? Mas essa censura woke, vamos dizer assim, essa censura que vem desse universo woke, que lá é muito forte dentro das universidades, o Trump mostra-se preocupado com isso, aqui também existe. Talvez isso lá seja pior a eles do que aqui. Mas o universo é parecido.
e também esse universo woke dialoga com o governo, ou às vezes está até dentro do governo e pauta alguns tipos de projetos de censura do próprio governo ou do próprio judiciário em relação, por exemplo, à aliança que existe entre as agências de checagem e os tribunais, mais ou menos parecido com o que lá é relatado. Você tem, por exemplo, nesse discurso do Trump, ele falando, né, do FBI mandando ordens que não são judiciais, ou seja, ordens informais para a exclusão de conteúdo, é o que aqui também aconteceu. Aliás, esse foi o estopim da relação entre o Musk e a Suprema Corte, que as ordens chegavam para a exclusão de conteúdo informais sem uma decisão judicial prévia, como prevê o nosso Marco Civil da internet. Então, me parece que as questões são parecidas. Uma censura social, woke, uma censura estatal e muitas vezes uma aliança entre esses setores da sociedade civil e o governo, fazendo com que a instrumentalização da censura se torne maior. Doutor, talvez seja uma pergunta que tome até um cunho mais subjetivo, mas não poderia deixar de fazê-la com o senhor aqui conosco, até pela relevância que isso tem no debate público, que é da importância da liberdade de expressão. E eu queria ouvir o senhor a respeito disso, mesmo na tese jurídica, na tradição intelectual do direito. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o presidente americano, o novo presidente eleito americano, começou falando que é como uma série de dominó, certo? Que quando essa liberdade cai, as outras caem em sequência e acabam por ruir as próximas. O negócio do dominó é interessante, porque eu acho que foi meu irmão que me disse recentemente, mas algum conhecido me falou que a taxa de um dominó caindo para o outro é tal que acho que é 2,5 vezes o tamanho do próximo, mas a coisa era tal que com algumas dezenas de dominó você saía de 1,5 cm para derrubar um dominó do tamanho da Torre Eiffel. E eu aprofundo a metáfora porque eu queria ouvir do senhor, à luz da teoria do direito, o quão relevante é essa questão da liberdade de expressão e como a gente pode tentar articular que ameaças há para outras liberdades quando não se tem o direito ao discurso livre. Olha, eu seria até, nesse sentido, mais radical do que o Trump na sua visão de liberdade de expressão, porque eu acho que a liberdade de expressão não é que ela cai e outras vão caindo, é que a democracia não existe se não houver a liberdade de expressão. A liberdade de expressão funda a democracia. Não há nenhuma possibilidade de você ter uma democracia efetiva sem que essa democracia tenha por premissa a liberdade de expressão, e por uma razão até lógica. A democracia ela só existe como fruto do diálogo, das ideias em confronto, da possibilidade de contrariedades e de divergências. Isso é a essência da democracia. Como é que isso vai existir se não houver a liberdade de expressão? Então, a liberdade de expressão funda a democracia. Se você derruba a liberdade de expressão, não é que a democracia vai caindo aos poucos, ela já nem existia antes da derrubada da liberdade de expressão. Uma coisa que eu gostaria de perguntar também, doutor, porque, claro, além de ser um acadêmico, etc., um estudioso do assunto, o senhor também é uma fonte primária, porque esteve envolvido com todos os trâmites que ocorreram, não só no inquérito das fake news, mas participou dos pedidos de partidos políticos, etc., por medidas... esteve envolvido em todo o trâmite que envolveu o banimento do X, etc., e, claro, a gente busca não politizar esse assunto, mas ele se tornou político pela forma como as coisas têm sido conduzidas, creio que não só no Brasil, mas as preocupações com o judiciário extrapolam as fronteiras nacionais. Então, eu queria perguntar do senhor, nos círculos de acadêmicos que pesquisam o assunto no Brasil, nos círculos de pessoas que estão envolvidas em processos ligados ao Supremo Tribunal Federal, o senhor entende que houve algum impacto da eleição de Donald Trump? Existe alguma discussão de que isso possa alterar alguma coisa ou inspirar algum tipo de mudança na forma como esses processos ou outros são conduzidos? Olha, o que a gente vê é as pessoas muito nos meios acadêmicos, né, que não tem como evitar dizer, são meios muito voltados ao progressismo, à esquerda, então o medo ali impera, né? Agora, esse medo não é um medo que, digamos assim, deixa as pessoas encolhidas, ao contrário, esse medo é utilizado como uma reação. Então, a reação é agora começar-se um discurso de que a democracia está em perigo, e isso acaba sendo sempre justificando a censura. É muito ruim que esse receio da democracia ruir faça ruir a democracia, né? É isso que nós temos na mesa. O medo tem que fazer com que as pessoas se apeguem aos valores.
e não reajam de maneira tenho medo de cair a minha casa. Bom, eu vou lá e derrubo a casa. Então aí o medo passa, mas a casa também acaba sendo derrubada. As pessoas precisam, então, colocar as coisas no lugar e defenderem valores. Marcos, eu acho que esse é um ponto essencial dessa história toda, mesmo dentro da academia, ou mesmo os advogados, a classe jurídica e a classe jornalística, de alguma forma a mídia tradicional, o que circunda a defesa da liberdade, que circunda, o que orbita em torno dessas pessoas, é uma liberdade, é uma ideia de liberdade errada, é uma visão seletiva de qual é a liberdade que vale, qual é a liberdade que é adequada. Eu remeto até um caso recente que a gente teve aqui no Brasil, por exemplo, em relação ao Dino, ao ministro Dino, que deu uma decisão para destruir livros, e boa parte da sociedade, inclusive do meio acadêmico, foi contra, dizendo que os livros devem ser publicados independente do seu conteúdo. Mas esses mesmos acadêmicos não conseguem fazer esse discurso quando é em relação às redes sociais. Qual a diferença? Lhe escuto, doutor. Eu ouço bem. Eu acho que cortou. Não sei se o meu ou o seu. Não, eu lhe ouço bem. Deu uma travada aqui. Eu não sei quem de nós. Bom, mas por favor, eu lhe ouço bem agora. Tá, posso retomar? Por favor. Então, o próprio meio acadêmico, de alguma forma, reagiu a essa decisão do ministro Dino, dizendo que os livros devem ser publicados independente do seu conteúdo. Mas esses mesmos acadêmicos não conseguem importar esse discurso para as redes sociais. Bom, então as postagens deveriam ser permitidas independente do seu conteúdo. A gente não está aqui defendendo o formato livro, mas as ideias, a relevância das ideias. Então, Marcos, o grande problema do meio acadêmico, do meio jornalístico e do meio jurídico é que nós aqui no Brasil não temos uma capacidade de compreender que liberdade de expressão é qualquer liberdade de expressão de qualquer um, senão a essência da liberdade já está por terra. Doutor, eu também gostaria de abrir o espaço para ouvir do senhor a respeito da Associação Lexum, certo? Uma iniciativa que agora o senhor lança há cerca de uma semana e tem repercutido uma série de veículos de imprensa e interessantíssima, que une não só o senhor, mas também outros juristas e pelo menos um economista, né, o Hélio Beltrão, que é uma pessoa que tem uma tradição liberal também de falar a respeito da liberdade da perspectiva econômica na imprensa. Então, traz para a gente quais os detalhes a respeito disso, por que o senhor está se envolvendo nisso, do que se trata. Pois é, a Lexum é uma associação, de fato estamos encabeçando, vamos dizer assim, eu, Leonardo Correia e o Hélio Beltrão, e a ideia da associação é justamente colocar as ideias no lugar, as ideias constitucionais de volta para o papel. O que acontece é que a Constituição hoje virou uma tela em branco para o nosso judiciário pintar e bordar, vamos dizer assim, da maneira como bem lhes aprouver. Não é assim que funciona. Inclusive, nos Estados Unidos, isso é bastante claro. O amor, o apego, o respeito pelo texto constitucional é cultural, é histórico, tem a ver com os fundadores da nação, você dar valor àquilo que está escrito. No Brasil, não. No Brasil, o texto constitucional é um ponto de partida para a criatividade dos nossos juízes e ministros. E a nossa ideia é justamente, seja pela formação de pessoas por ensino, seja por posicionamentos na mídia, seja por alguma, enfim, por medidas efetivas até de advocacy, de alguma maneira a gente fazer com que o texto constitucional seja mais relevante do que as ideias que os juízes têm a respeito do texto constitucional. Bom, perfeito, doutor. É sempre um prazer receber o senhor. A casa está sempre de portas abertas e muito obrigado por me atender novamente. Eu que agradeço, um grande abraço, até a próxima.